Olá, hoje vamos mergulhar numa dupla que, tá fazendo barulho na engenharia de dados, DBT e Snowflake. O que a gente quer entender aqui é como o DBT, que é uma ferramenta de transformação, consegue extrair o máximo do poder paralelo do Snowflake. Certo? A nossa conversa vai se basear, assim, numa explicação bem detalhada de um engenheiro de dados experiente e para a gente visualizar melhor, vamos usar uma analogia. O DBT seria tipo o arquiteto, sabe? O cérebro do projeto. E o Snowflake? Bom, o Snowflake é a equipe de construção, os músculos que botam a mão na massa. Ótima analogia. Essa separação de papéis é fundamental mesmo para sacar por que eles funcionam tão bem juntos. Um complementa o outro, né? Não estão ali para fazer a mesma coisa. Vamos detalhar um pouco isso. O DBT, ele desenha as plantas, que são os nossos modelos SQL. Ele define a ordem da construção com o DAG, o tal grafo acíclico dirigido, para garantir que, as etapas aconteçam na sequência certa. Ele também diz quais são os materiais a usar, com os sources, e ainda cria testes de qualidade, os testes. Mas o ponto principal é, o DBT não processa nada de dados. Ele só planeja. Ele orquestra. É o cérebro, como você disse. Aí entra o Snowflake. Ele pega essas plantas, ou seja, o SQL que o DBT compilou, e usa os seus recursos, os Virtual Warehouses, para construir as tabelas, as views, enfim, executar o plano. E faz isso usando aquela capacidade de processamento paralelo dele. São os músculos. Ah, faz todo sentido. Então o DBT cuida da lógica, da ordem, né? O que e quando fazer. E o Snowflake executa mesmo, faz o trabalho pesado lá dentro. Isso casa perfeitamente com o padrão ELT, né, Extract, Load, Transform. A transformação, o T, acontece depois que os dados já estão no Snowflake. E o DBT é quem comanda essa etapa lá dentro. Ok, entendi a teoria, essa divisão de tarefas. Mas assim, na prática, como é que o DBT aciona esse paralelismo do Snowflake? Qual o mecanismo? Boa, vamos lá. Não tem mágica. Primeiro o DBT usa aquele DAG que a gente falou. Ele olha para o DAG e sabe, opa, esse modelo aqui e aquele outro podem rodar ao mesmo tempo. Ou porque não tem dependência entre si, ou porque as dependências deles já ficaram prontas. Segundo, tem o comando dbt run e uma configuração importante no profiles.yaml, que é o número de threads. Se a gente configura, sei lá, 8 threads, o dbt vai tentar abrir até 8 conexões com o Snowflake. E aí ele envia até 8 comandos SQL, tipo create table as select, de uma vez só para o Snowflake. Claro, sempre respeitando as dependências do DAG. É como se ele dissesse, Snowflake, toma aqui 8 coisas que você já pode ir fazendo em paralelo. E terceiro, o Snowflake está pronto para essa demanda. A arquitetura dele é toda pensada para receber múltiplas queries ao mesmo tempo. Ele distribui o trabalho pelos nós do Virtual Warehouse. E se a carga aumentar muito e tiver configurado o Multi-Cluster Warehouse, ele pode até escalar sozinho, adicionando mais músculo conforme precisa. Entendi a dinâmica. Então, os threads do DBT definem quantas ordens ele manda ao mesmo tempo, e o tamanho do warehouse no Snowflake define quantos trabalhadores estão lá para executar. Imagino que achar o ponto certo entre threads e o tamanho do warehouse deve ser chave para otimizar, né? Tanto custo quanto performance. Exato. É uma sintonia fina. Se colocar threads demais para um warehouse pequeno, não adianta, só vai gerar fila. Total. E olha, essa colaboração vai além da execução normal das transformações. Tem um ponto que é, assim, um superpoder dessa dupla, que aparece nos fluxos de CI/CD, integração contínua e entrega contínua. O DBT Cloud, por exemplo, pode mandar o Snowflake usar um comando específico, o clone. Clonar, tipo copiar a base de produção inteira para testar cada mudança, isso não seria, sei lá, super caro e demorado? É aí que está a mágica do Snowflake. O clone deles não duplica os dados fisicamente. Ele usa metadados para criar uma cópia que está disponível quase instantaneamente. É o famoso Zero Copy Cloning. O custo de armazenamento é tipo praticamente zero para esse clone. Uau! Espera aí, isso muda o jogo.
Quer dizer que para cada pull request, cada proposta de mudança no código, a gente pode ter um ambiente de teste idêntico à produção, isolado, seguro, rodando os testes com dados reais, mas clonados, sem risco nenhum para o ambiente de produção e sem pagar uma fortuna de armazenamento extra? Exatamente isso. Pensa na confiança que isso dá para aprovar uma mudança e fazer o deploy. Você testa num ambiente que é uma cópia fiel, com dados reais, de forma segura e rápida. É um nível de teste muito robusto. Nossa, realmente impressionante. A agilidade e a segurança que isso deve trazer para o desenvolvimento. Pois é sinergia na prática, permitindo processos bem mais modernos e seguros. Tá, ok. Absorvendo tudo isso, se a gente fosse resumir assim a grande lição, a grande vantagem dessa parceria DBT e Snowflake, qual seria? Olha, para mim, a grande vantagem é a especialização inteligente. Cada um foca no que faz de melhor. O DBT traz todo o rigor da engenharia de software para o mundo do SQL, sabe? Controle de versão, teste automatizado, documentação, a orquestração lógica, o que e o quando. Ele organiza a casa. E o Snowflake, ele entra com a força bruta computacional, escalabilidade elástica, processamento paralelo. É o como fazer isso de forma eficiente e em qualquer escala. No fundo, é aquela nossa analogia, a inteligência da organização do DBT com a potência de execução do Snowflake. Um potencializa o outro de uma forma incrível no cenário atual de dados. O DBT garante que as transformações são bem pensadas, testadas, confiáveis. E o Snowflake garante que elas rodem rápido, não importa o volume. Perfeito. Ficou super claro como um depende do outro para brilhar. Excelente explicação. E para quem está ouvindo a gente, fica aqui uma reflexão final, uma provocação. Pensando nessa divisão tão eficaz de responsabilidades, que a gente viu aqui uma ferramenta para lógica e orquestração, outra para execução escalável. Será que existem outras áreas no ciclo de vida dos dados, outras ferramentas, onde a gente poderia aplicar um princípio parecido de especialização e sinergia para ganhar mais eficiência e robustez? Fica aí a ideia para pensar. Obrigada e até a próxima!